Queridos, hoje é a última mensagem da campanha pela família de joelhos. Quantos estão prontos para receber a palavra de Deus? Então diga: Senhor Deus, eu estou pronto, meu coração aberto, a minha mente alerta para receber a palavra que vem diretamente do teu trono. Transforma, corrige, aviva o meu coração, porque eu quero ser abençoado nesta noite pela sua palavra. Amém? Antes de começar a pregar, eu preciso fazer aqui uma reflexão introdutória. Você sabe que quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Deus deu ao homem foi um lugar no qual ele habitaria. E esse lugar ele chamou de Éden. Éden, muito mais do que uma localidade física, é uma atmosfera, é um estado de espírito. Éden significa prazer. E a razão de Deus ter colocado o homem num lugar onde ele teria prazer é porque a presença de Deus estava ali. Em seguida, mesmo que Deus pudesse preenchê-lo totalmente, Deus resolveu dar a Adão uma família. E para isso, ele lhe deu primeiro uma esposa. E juntos, eles teriam filhos. Em seguida, Deus dá a Adão uma missão, um objetivo, um trabalho. Vocês frutifiquem, cuidem do jardim e ampliem os limites do Éden para toda a terra. Este era o propósito de Deus para Adão. E Deus disse para Adão: olha, tudo aqui é seu, você pode comer de tudo que está aqui, mas vocês não podem comer de uma fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. E vocês conhecem a história, sabem que o homem desobedeceu, pagou para ver. E o resultado disso foi a morte física, espiritual primeiro, a morte física depois, a expulsão daquele lugar de prazer do Éden e a maldição sobre a terra. Mas eu tenho uma boa notícia para te contar. Deus já tinha um plano de redenção, de restauração. Aquilo que o inimigo fez na sua capacidade de influenciar, de enganar, Deus já tinha um plano de redenção. E o nome deste plano é Jesus. Amém? Então Jesus, ele é em primeiro lugar o redentor do indivíduo. E ainda hoje, quando alguém confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, tem a vida eterna. A morte já não é o fim da história, é só uma passagem para a vida eterna para todo aquele que crê em Jesus. Para a família, Deus promete também a redenção. Não só a redenção do homem, mas da sua casa. E a prova disso é que Paulo diz para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus tem para você redenção para a sua família. E aqui eu quero dizer que se você tem algum filho que ainda não confessou Jesus, ore e confesse a palavra, porque isto vai acontecer. É um decreto do Senhor que vai ser estabelecido na sua casa. Amém? Então seja o seu marido, a sua esposa, seu filho, seu tio, seu avó, sua avó, seu avô, não importa. A sua família está em aliança com Deus a partir do momento que você se entrega ao Senhor. E para a terra que estava debaixo de maldição, qual é a solução redentiva? A Bíblia diz que a pregação do Evangelho do Reino por todo mundo é o instrumento de Deus para reverter a maldição em bênção. E Ele promete: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas ainda fica uma dúvida aqui: e o Éden? O que é que Deus criou para substituir o Éden? Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: para o Éden, Deus criou a igreja. A igreja é o lugar, a atmosfera, o ambiente em que Deus quer trazer de volta ao ser humano o prazer,
a alegria e a presença. Amém? Por isso o nome da mensagem de hoje é o lugar ideal para a sua família. Quando Deus deu ao homem o Éden, na verdade Ele estava querendo criar um ambiente propício para que ele pudesse crescer, frutificar, se casar, ter filhos, trabalhar, expandir, cumprir a sua missão dentro de um ambiente seguro, protegido, alegre, cheio da presença de Deus. Hoje a igreja substitui o Éden. É aqui que a nossa família vai crescer num ambiente saudável, recebendo a palavra de Deus, recebendo a fé, recebendo a visão, recebendo o chamado. Mas da mesma forma como desde o início Satanás tinha um objetivo de destruir a família, destruir os propósitos de Deus para o homem, hoje também a igreja está debaixo de ataque do inimigo. Na igreja primitiva a guerra e a perseguição era física. Nos nossos dias a perseguição é ideológica, é filosófica, é espiritual, é sociológica. Ou seja, até mesmo os crentes hoje acham que a igreja não é tão importante assim. Vou dar um dado para vocês. Vocês sabem qual que é a denominação evangélica mais numerosa no Brasil? Assembleia de Deus. Nós temos na Assembleia de Deus em torno de 15 milhões de crentes. Vocês sabem qual é a segunda denominação mais numerosa? Os chamados desigrejados, que são aquelas pessoas que confessam a Cristo, mas estão fora da igreja e acreditam que podem ser bem-sucedidos, ter um bom relacionamento com Deus, a despeito de pertencer ao corpo. Eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus em Hebreus 12, de 18 a 24, que é um texto muito profundo. E neste texto eu vou mostrar para vocês como a igreja é este lugar extraordinário que Deus nos deu, para que pudéssemos ter uma vida plena, e para que a nossa família pudesse crescer em segurança, em espiritualidade e daí por diante. Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegados ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Esse texto aqui, Paulo escreve por uma razão muito simples. No início da igreja houve uma grande perseguição do imperador romano contra os cristãos. E esta igreja era uma igreja composta por judeus. Por isso, carta aos hebreus. Eles eram todos convertidos a Jesus, mas eram judeus. E diante da perseguição, muitos começaram a retroceder, voltar para o judaísmo, voltar para todas as práticas judaicas e, sobretudo, o que é mais grave, estavam voltando a sacrificar animais. Ora, se Jesus foi o sacrifício perfeito, como pode alguém voltar a sacrificar animais e ficar impune? Então a carta é escrita inteira para mostrar a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. E aqui o apóstolo Paulo ele coloca dois montes muito conhecidos por vocês. O primeiro é o Monte Sinai, e ele está se referindo ao primeiro Pentecostes, logo depois que o povo sai do Egito. E ele diz que quando o povo se reúne no sopé do monte, eles ficam atemorizados. Por quê? Porque a montanha estava literalmente fumegando. Quando você olha hoje a região do Sinai, é tudo negro, porque lá é um vulcão.
Então o vulcão estava para entrar em erupção. A fumaça era negra, havia tremores de terra. E os sons, e quando Deus falava com Moisés, Moisés discernia a voz de Deus, mas o povo ouvia voz de trovões, e como se fossem sons de trombetas, e eles ficaram literalmente apavorados. A Bíblia diz que até Moisés estremeceu, a ponto de chegar um momento, o povo falar: para de falar, não fala mais. Quando Deus traz a lei na antiga aliança, o povo estremece. O segundo monte que ele cita é o Monte Sião. O Monte Sião, queridos, é um monte em Jerusalém, onde estava o cenáculo. E no primeiro Pentecostes, após a ressurreição de Jesus, veio o Espírito Santo. Se no primeiro havia temor, no segundo havia júbilo. As pessoas falavam em línguas estranhas, e as pessoas olhavam e pensavam que eles estavam embriagados. Se no primeiro 3.000 pessoas morreram, porque quando Moisés desce do monte, eles estavam lá adorando um bezerro de ouro, e 3 pessoas morreram como consequência disso. No segundo Pentecostes, em Sião, no nascimento da igreja, 3.000 pessoas nascem de novo na primeira pregação de Pedro. Glória a Deus, irmãos. Agora, o que eu quero que vocês entendam, essa é uma revelação que Deus me deu esta semana. Eu nunca tinha lido este texto por esse viés. Todas as comparações que são feitas aqui falam da igreja, porque quando ele compara a velha aliança do Sinai com Sião, ele está comparando com o nascimento da igreja. Então eu quero mostrar para vocês como a igreja é de fato o lugar ideal, o ambiente necessário, a atmosfera divina para que você e sua família possam crescer de forma coerente, pacífica, alegre, próspera, em nome de Jesus. Amém? Então, uma família que não esteja na igreja, queridos, ela não pode viver a plenitude de Deus. Porque da mesma maneira como Adão, ao deixar o Éden, teve consequências sérias na sua família, o primeiro assassinato que aconteceu no mundo foi dentro da família, foi um fratricídio. Fora do Éden, a família começou a ruir. Da mesma maneira eu quero dizer a você, fora da igreja, os seus filhos crescerão sendo submetidos a ideologias do inferno, a hordas espirituais, e muitas pessoas não entendem que ao não valorizarem a igreja, não virem à igreja todos os domingos, não criar nisto um hábito para que os seus filhos entendam que domingo é dia de igreja, você na verdade estará entregando os seus filhos a uma atmosfera funesta, contrária à fé. E esta é a razão porque muitos jovens chegam na universidade, não voltam mais para a igreja, simplesmente porque não foram preparados, não cresceram nessa atmosfera divina. Então eu quero dizer hoje, a última mensagem da campanha sobre a família, eu quero dizer para vocês: a igreja é fundamental, é o ambiente que substitui o Éden, para que você e a sua família sejam bem-sucedidos. Amém? Glória a Deus. O Monte Sião, portanto, representa a igreja, porque foi lá que a igreja nasceu. No Monte Sião, Jesus falou a 500 pessoas que esperassem pelo Espírito Santo, mas somente 120 estavam lá no dia de Pentecostes. Até na igreja primitiva, até aqueles que viram o Cristo ressurreto, desobedeceram a ordem de ficar esperando até que o Espírito Santo viesse. Mas aqueles que estavam presentes, diga, aqueles que estavam presentes, foram cheios do Espírito Santo, e ali nasceu a igreja. Olhe para a pessoa do teu lado, você está presente aqui hoje, é uma garantia da bênção de Deus, do poder de Deus sobre a sua vida. Se o sinal era um lugar de temor, Sião, que é a igreja, é um lugar de poder. Diga, poder, alegria,
dons, capacitações, tudo isso nós recebemos dentro da igreja. A segunda comparação é que a igreja é comparada a Jerusalém celeste. O texto diz: chegastes a Jerusalém celeste, a cidade do Deus vivo. Se Sião fala do início da origem da igreja, a Jerusalém celeste fala do destino. Diga assim: Jerusalém celestial é o destino da igreja. E o interessante, porque em Israel 3 eram as festas, chamadas festas de peregrinação, que eram obrigatórias. Todo judeu tinha que ir para Jerusalém nessas 3 festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Não tinha escolha, eles tinham que ir. Mas você e eu que somos da igreja, o nosso destino para encontrar Deus não é numa Jerusalém terrena, mas é na Jerusalém celeste. Então a igreja, meus queridos, é o lugar onde você se prepara para um dia morar com o Senhor. Amém? Diga para a pessoa ao teu lado: a igreja é uma grande bênção de Deus. Eu quero fazer uma comparação que eu acho muito ilustrativa dos nossos dias, né? Vocês todos sabem que o meu genro é corintiano, né? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Um dia eu falei para ele: você não tem receio que o Enzo, pelo amor que ele tem pelo vô, ele queira virar palmeirense? Eu não vou interferir, porque eu sei que essa é uma coisa de pai e filho. Mas ele falou assim para mim: não tem perigo. Eu falei: não, por quê? Ele falou: a primeira vez que ele entrar num jogo do Corinthians e ouvir a Fiel cantando, acabou, vai ser corintiano até morrer. E na verdade é muito interessante esse argumento. Por quê? Porque de fato, quando você vai assistir um jogo de futebol e você vê a torcida cantando, aquele ambiente é extraordinário. E se naquele dia o menino ainda vira o time ganhar, ponto, aí não tem jeito. Então eu quero perguntar para você: se você quiser que o teu filho ame a igreja, ame a adoração, se apaixone por Jesus, qual é o melhor lugar para levá-lo? Na igreja. Glória a Deus. O meu netinho Enzo ama a igreja. Ele está naquela fase, né, de brincar de heróis e tudo, mas a brincadeira ainda que ele mais ama é fazer a banda. Então ele fala: vovô, vamos fazer um culto? Aí todo mundo tem que entrar. Aí eu falo: quem que eu vou ser? Ele fala: você vai ser a plateia. Eu falei: e você? Ele falou: você é o band leader. Ele vai ser o líder da banda. Aí ele é o líder da banda. Aí quando chega na hora de pregar, eu falo: quem vai pregar? Ele: eu. Aí a gente senta e ele prega. Aí chega na hora da ceia: quem que vai dar ceia? Eu. Eu me alegro de ver isso, porque eu vejo um menino de 4 anos, desde cedo, aprendendo a amar a Deus, amar ao seu povo, amar a reunião dos santos. Querido, se você deseja que o teu filho seja fiel, e quando ele chegue na hora difícil da juventude, da mocidade, com as drogas que estão cada vez mais proliferando, e não somente isso, mas a incredulidade, o enfrentamento na universidade, onde os professores têm uma agenda definitiva e objetiva de tirar a fé dos seus filhos. Saiba você que aquele que foi criado na igreja, a promessa de Deus é: ainda que ele se desvie, ele voltará. Essa é a promessa de Deus. A igreja é importante para formar o caráter espiritual da sua família. O texto fala que na Jerusalém celeste há incontáveis hostes de anjos. Mas eu quero te dizer também, querido, que na igreja do Senhor há incontáveis anjos. Hoje, neste momento aqui, existem muitos, incontáveis anjos de Deus. Sabe por quê? Porque
Deus se manifesta e habita no meio dos louvores. E onde está o Senhor, ali estão os anjos de Deus. Então, seja como Davi, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém, irmãos? Queridos, quando eu saio de férias, eu vou para os Estados Unidos, vou para Orlando. Então o Márcio mora em Orlando. Aliás, eu conheci o Márcio primeiro por uma relação comercial e Deus depois nos juntou. Eu não aguento ficar no domingo sem ir numa igreja. Eu tenho que ir numa igreja, porque para mim domingo sem igreja não é domingo. Eu amo estar no meio do povo de Deus. Faz bem para minha alma. E quando eu olho para minha casa, para minha família, e vejo as bênçãos de Deus se proliferando, só tem uma razão: é porque nós buscamos ao Senhor e obedecemos aos seus mandamentos. A igreja, meu querido, não é um apêndice da vontade de Deus. A igreja é a própria vontade de Deus para o homem enquanto ele estiver na terra. Aqui é o nosso Éden. É aqui onde nós aprendemos a louvar, a agradecer. Você quer saber qual é a maior razão da infelicidade? Alguém aqui pode me dar uma razão? Qual é a principal razão da infelicidade? Alguém pode me dizer? Só tem uma: ingratidão. Vocês querem ver uma coisa? Você conhece uma pessoa grata que não seja feliz? Ao contrário, você conhece uma pessoa ingrata que seja feliz? E não é só feliz, o ingrato é mau. Ele tem desejo de revidar. Ele tem no seu coração revanchismo. Por quê? Porque ele se sente uma vítima. Os outros são culpados pelo seu fracasso e pela sua infelicidade. Agora, em contrapartida, veja uma pessoa grata, uma pessoa que olha para si e fala: eu tenho muito mais do que eu mereço. Deus me ama, ainda que eu não seja perfeito, Deus me ama, Ele cuida de mim, Ele derrama sobre mim muito mais do que eu mereço. Esta pessoa é uma pessoa feliz. Agora, em que lugar do mundo você vai aprender a gratidão mais do que na igreja? Se a adoração nada mais é do que levar a Deus de maneira cantada, de maneira melódica, a nossa gratidão por quem Ele é, por aquilo que Ele faz na nossa vida, na nossa história, na nossa família. É aqui que a gente aprende a ter esperança. Então, meu querido, a igreja é o instrumento de Deus para que você cresça com a sua família num ambiente favorável, espiritual. A importância da igreja é tão grande que na carta aos Hebreus, a mesma carta, no capítulo 10, versículos 23 a 25, a Bíblia diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixais de congregar, como é costume de alguns. Se você não cria hábitos, os hábitos não se tornam parte do seu caráter. Quando você cresce, deixa os seus filhos crescerem sabendo que o dia do Senhor é do Senhor. Não é dia de você deixar de ir ao culto por causa que você vai a um jogo de futebol, ou vai a uma peça de teatro, ou vai ficar em casa porque está cansado. Não, o dia do Senhor é dia em que eu separo aquele momento para, com a minha casa, estarmos juntos adorando ao Senhor no lugar que Ele nos separou. Amém, irmãos? Isso precisa fazer parte dos hábitos e do caráter da sua família. Na igreja, o marido aprende a ser o melhor marido, a ser fiel e não trair. A esposa aprende a ser melhor esposa. Os filhos aprendem a honrar os pais. E todos crescem na fé e na comunhão com o Senhor. Eu vejo hoje que
Há muitos pais que se preocupam exacerbadamente com a educação dos seus filhos. Eles desejam que eles tenham as melhores escolas, façam curso de inglês, de francês, de alemão, de todo tipo de curso. A criança fica estressada, mas eles não têm um décimo de preocupação que seus filhos cresçam recebendo o ensinamento que pode mudar a sua vida para sempre. E mais uma vez, estes pais cristãos, mas que não valorizaram a igreja, têm que ver os seus filhos indo embora, rejeitando a fé, porque na sua maneira de viver, eles nunca valorizaram, nunca priorizaram o ensino da palavra de Deus. A promessa de Deus, querido, que se você ensina o menino no caminho que deve andar, quando ele for velho, ele não se desviará dele. Ele pode até se afastar por um tempo, mas ele há de voltar. Por quê? Porque a semente que foi introjetada no coração daquela criança um dia vai frutificar. A igreja é o lugar que Deus preparou para que nós vivêssemos em harmonia, em abundância, em alegria na presença do Senhor. Em terceiro lugar, eu quero dizer que a igreja, neste texto, é a reunião da família de Deus. E aqui o texto usa 3 figuras. A primeira figura, eu vou ler o texto novamente com vocês lá. Ele diz: tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos. E a primeira figura é universal assembleia. A segunda é igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Diga assim: assembleia universal. Não está falando da igreja universal, tá? Essa primeira figura, a palavra grega para isso é panegures. Diga panegures. O que é panegures? Panegures é um estádio onde as pessoas se reuniam para uma celebração cívica, para jogos. Isso era muito comum na antiguidade. Então, a Bíblia está dizendo que a igreja é como os crentes que vão para um estádio para celebrarem alguma coisa. A igreja é assim também. Você já reparou que quando você entra na igreja, na hora do louvor, naquele momento, quando as palmas acontecem, onde as pessoas glorificam, o teu coração é invadido de alegria? Você pode até ver uma mensagem pela internet, e graças a Deus pela internet, mas a internet não substitui este momento. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: igreja é reunião pública, é ajuntamento de pessoas, é ajuntamento das famílias de Deus. Amém, irmãos? E é o lugar mais maravilhoso que pode haver no mundo. Eu espero que no dia do arrebatamento da igreja eu esteja no meio da igreja, e de preferência eu quero estar louvando ao Senhor. E de repente fala: uai, estou num lugar diferente, o que é isso? E vamos enxergar o Senhor cheio de glória e de majestade. E nós vamos só trocar de lugar, mas a glória é a mesma. Amém? Então não tem esse negócio de não, a igreja é igreja espiritual, queridos. Na Bíblia, 90% das vezes que a palavra igreja aparece diz respeito a um ajuntamento físico de pessoas no mesmo lugar. Não está falando da igreja espiritual, está falando da igreja local. Porque é na igreja local onde os dons se manifestam, onde nós podemos nos estimular uns aos outros às boas obras. É aqui que você aprende a ser uma pessoa melhor, aqui que você recebe a oração por cura, aqui que você recebe o batismo do Espírito Santo. É na igreja local que Deus opera o seu poder, igreja. Amém? Aplauda ao Senhor, diga: eu creio. A segunda palavra que o texto usa aqui é eclesia. E eclesia fala de chamados para fora. Ek é uma preposição que significa para fora. Todas as preposições, todas as palavras que começarem com ex, sempre vai ter a ideia de para fora. O que é êxodo?
O que é exit? Saída. Então toda vez que você vir uma palavra em português que está escrita com ES, é para dentro. Porque no grego eis é para dentro. Toda vez que for EX é para fora. Eclesia, que é a palavra que a gente traduz para igreja, significa chamados para fora. Então literalmente são famílias que saem das suas casas para fora, com o propósito de alcançar o mundo inteiro. Ninguém vai alcançar o mundo se antes não estiver reunido com o povo de Deus. É aqui que os propósitos se completam, aqui que a autoridade vem, aqui que a unção é derramada. É aqui neste lugar onde você é habilitado por Deus para cumprir o seu chamado. Amém. O texto fala em terceiro lugar que ela é uma igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Lembrem-se que ele está comparando com a velha aliança. Na velha aliança, querido, um primogênito, o indivíduo que tivesse a sorte de nascer primeiro, ele tinha o dobro da herança dos outros filhos. Se um pai tivesse 5 filhos, metade da herança era para o primeiro, o resto era dividido pelos últimos. Ruim assim, né? Puxa vida, só porque eu nasci depois eu vou receber menos? Mas a palavra de Deus diz que na nova aliança só há um primogênito, Jesus, mas que Ele nos concedeu o direito de ser co-herdeiros com Ele. Por isso que a Bíblia nos chama a igreja de quê? Da igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: perante o Senhor, você é primogênito e tem direito a toda a herança que Deus deu para Jesus, é para você. Amém, igreja? Nós somos co-herdeiros com Cristo. A igreja, portanto, é chamada dos primogênitos arrolados nos céus. Nosso destino é os céus. Me fale de uma pessoa que você conhece que teve a fé aumentada quando saiu da igreja. Me fale de uma pessoa que saiu da igreja e conheceu mais a Bíblia do que antes, e se tornou mais feliz do que antes, se tornou mais espiritual do que quando estava na igreja. A igreja é fundamental. Ela não é opcional. A escolha é sua, não se esqueçam. A igreja nasce debaixo dessa égide. Deus chama todos, os 500 foram chamados, mas só 120 ouviram. A ordem de Deus estava lá no dia. Então quando você decide vir aqui, você veio porque você escolheu. Agora saiba de uma coisa: quando você vai à casa do Senhor por escolha própria, você está traindo para a tua vida bênçãos inefáveis que você não pode enxergar nem divisar, mas que certamente farão diferença na tua casa, na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Sair da igreja como família é como viver fora do Éden. Ficamos expostos a todos os ataques e aos enganos de Satanás. A quarta verdade que eu vejo nesse texto é que a igreja nos prepara para a eternidade. E o texto começa dizendo: temos chegado a Deus, o juiz de todos. Algumas pessoas dizem que a verdade mais inexorável da vida é a morte. Eu discordo, porque nem todo mundo vai morrer. Alguns serão arrebatados. Sabe qual é a verdade mais inexorável da vida? Todos nós um dia estaremos perante Deus, e Ele é o juiz. E vocês sabem como é que Ele vai julgar você e a mim? Pelas suas leis. Ah, mas eu não creio nisso, eu não concordo. E daí? Qual é o seu problema? Por exemplo, se o indivíduo furta no Brasil, ele pega alguns anos de cadeia. Às vezes nem isso. Se ele furta numa nação muçulmana, ele perde a mão. Ô glória, você está querendo instituir isso? A verdade é essa. Por quê? Porque a lei deles é assim: o camarada furta, ele perde a mão.
Se o indivíduo mata no Brasil, ele pode pegar alguns anos de cadeia, até se for por dolo, pode chegar a 30 anos. Se ele fizer a mesma coisa num estado americano que tem pena de morte, ele vai morrer por injeção letal. Não tem acordo. É a lei que vai julgar. Por isso eu quero dizer para você, querido, que todos quantos chegarem diante de Deus vão ser julgados pela lei de Deus, porque este mundo é do Senhor e do seu Cristo. Por isso quem está na igreja é muito abençoado. Sabe por quê, querido? Porque você pode chegar diante dele ou como seu juiz ou como seu advogado, como você prefere. Jesus disse assim: quem crê em mim, nas minhas palavras, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando você estiver na presença do Senhor, Ele não será o seu juiz, Ele será o seu advogado. Amém, igreja? Agora, os indivíduos que falam: eu não quero, eu não aceito, eu não creio, tudo bem, será julgado justamente pelas leis de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só tem um jeito de você chegar na presença de Deus e ter certeza de que o resultado será bom, tendo Jesus como Senhor da sua vida. Aonde você aprende a se preparar para esse dia, melhor do que na igreja. Cutuque o irmão do lado, diga: meu irmão, a igreja é uma bênção de Deus. Eu não estou dizendo que a igreja é perfeita. Ela não é perfeita simplesmente porque nós somos imperfeitos. Onde junta pessoas imperfeitas, você terá um lugar imperfeito. Mas a igreja é a vontade de Deus. Jesus Cristo diz: Pedro, sob a tua declaração de que eu sou o Cristo, eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe por quê? Tudo passa na vida. Hitler acreditava que ele ia estabelecer um reino de 1000 anos de domínio. Lê do engano. Marx acreditava que ia transformar o mundo através da Revolução Comunista. Lê do engano. A única coisa que não vai passar nesta terra, as entidades para-eclesiásticas, as ONGs, as visões, tudo passa. Morre o indivíduo que tinha visão, morre aquilo. Mas a igreja continua viva e multiplicando e indo bem. Sabe por quê? Porque a igreja é a noiva de Cristo e o Senhor honra a sua palavra. Então, povo de Deus, entenda que a igreja do Senhor é o melhor lugar para você edificar a sua família. Não trate deste tema como algo de menor importância. Eu me lembro que quando eu me converti, os crentes iam para a igreja sempre, irmãos. Não tinha esse negócio: não, eu vou jogar futebol, eu vou fazer isso, então não vou. Não existia isso. Domingo era do dia do Senhor, todo mundo estava lá. Mas hoje nós somos moderninhos, né? O que tem? Perder um domingo. Cuidado. Satanás, ele vem para solapar a sua vida. E ele começa de maneira bem lenta, gradativa, processual. O dia do Senhor precisa ser respeitado, honrado, amado. E a igreja é o lugar que Deus preparou para que você possa ter uma família abençoada. A Bíblia diz também que nós nos achegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Quantos aqui são justos aos olhos de Deus? Levante a mão. A Bíblia diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quantos foram justificados perante a fé? Então diga assim: em Jesus, eu sou justo. Diga para a pessoa do teu lado: em Jesus, eu sou justo. E se você crê, você também é. Amém? Porque quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, Ele vê a justiça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Mas a Bíblia diz: ao espírito dos justos aperfeiçoados.
Então aqui nós temos dois estados. O primeiro é um estado que é um decreto de Deus. Não, você é justificado porque você creu no sacrifício do meu filho. Mas você precisa passar pelo processo de santificação, que é o aperfeiçoamento. E aonde a gente é aperfeiçoado, irmãos? Qual é o melhor lugar para você ser aperfeiçoado, irmãos? Na igreja. Eu quero provar para vocês. Efésios 4, de 11 a 13. Paulo está dizendo: e Ele mesmo, o Senhor Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê, irmãos? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, diga igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse texto está dizendo como é que Deus nos aperfeiçoa? Através dos dons ministeriais. É o apóstolo, é o profeta, é o mestre, é o evangelista. Todos os ministérios na igreja servem para nos aperfeiçoar. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo, irmãos? Diga igreja. Até quando, irmãos? Que todos cheguemos à unidade da fé. Neste momento que eu ministro a palavra para vocês, Deus está unindo a fé de vocês. Satanás quer desconstruir as verdades de Deus, mas a palavra vem e destrói as mentiras do diabo, e ele começa a unificar uma igreja que crê junto. E querido, a palavra de Deus diz que muito pode na sua eficácia a oração do justo. Quando a igreja se reúne como família de Deus, ela é poderosa no Senhor. E cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu não conheço ninguém que conheça verdadeiramente quem Jesus é, adorando a Deus simplesmente na sua casa. Eu não conheço. É na igreja onde você aprende, na escola dominical, nos cursos de treinamento de líder, nas células. E quando vem a unção profética do púlpito, Deus está ministrando para a tua vida, querida. É aqui que a gente aprende quem é Jesus. E até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em quinto lugar, a igreja nos ensina sobre a nova aliança. Diga, aliança com Jesus. Jesus é o mediador dessa aliança. E a Bíblia diz que o sangue da aspersão, que é o sangue de Jesus, fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Não se esqueçam que ele está comparando a velha e a nova aliança. O que o sangue de Abel, pelo que ele clamou? A Bíblia diz que o sangue de Abel clama. Pelo que clama? Abel foi morto por Caim, seu irmão. Pelo que o sangue clama? Justiça. Diga justiça. E qual era a justiça do indivíduo que matava? Olho por olho, dente por dente. Mas a Bíblia diz que o sangue da aspersão, que é o sangue de Jesus, clama por algo superior. O que ele clama? Misericórdia. Por isso que Jesus, lá na cruz do Calvário, ele olhou para aqueles que estavam crucificando e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É por isso que aqui você vê tantos testemunhos de casais que se restauraram. Porque a tendência humana é, quando uma pessoa fere a outra, é querer dar o troco. É verdade ou não é? Mas na igreja a gente aprende que a gente deve perdoar porque foi perdoado antes. O próprio Pai Nosso nos ensina: perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E eu gosto de fazer essa oração como um católico faz, porque é melhor a tradução. A nossa tradução é: perdoa a nossa dívida. Dívida parece que é financeira, ofensa é algo mais amplo. Então a Bíblia diz, Jesus nos ensina a orar: perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado aos que nos têm ofendido. Então, se você, meu querido, tenha mágoa, ressentimento para a vida de alguém, para que você consiga perdoar, você tem que se lembrar
que você pecou mais contra Deus do que aquela pessoa pecou contra você. Aonde a gente aprende isso? Na igreja. As pessoas fora da igreja estão debaixo da influência do mundo. Te traiu? Trai também. Dá o troco. E quando as pessoas agem assim, não são somente elas que se ferem, os filhos se ferem. A destruição vem como consequência. A igreja é o lugar mais importante para o crente estar nesse mundo. Eu quero concluir dizendo: a nossa igreja não é perfeita. Não há uma igreja perfeita. Mas a igreja é um lugar onde as pessoas são aperfeiçoadas. A igreja é a família de Deus. Você faz parte de uma família terrena por laços de sangue, mas você faz parte da família de Deus por laços do sangue de Jesus, que nos une. E quero dizer mais: os laços de sangue terrenos terminam com essa vida, mas os laços com o sangue de Jesus são para toda a vida. Lá no céu você não vai ser pai de ninguém, mãe de ninguém, marido de ninguém, esposo de ninguém. Lá seremos todos filhos de Deus e irmãos em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. É maravilhosa essa verdade. Na família terrena nós nascemos para a vida terrena. Nela crescemos, aprendemos e nos preparamos para a vida. Na igreja nascemos espiritualmente, crescemos em maturidade espiritual e somos preparados para a vida eterna. A igreja tem importância fundamental para a sua família. Aliás, eu quero dizer algo para você. A igreja, diga a igreja, precisa das famílias, mas as famílias precisam da igreja. Nesse momento, eu quero terminar essa campanha de uma forma solene. Eu vou pedir para você se ajoelhar neste lugar. Quero chamar todos os intercessores que oraram durante essas 6 semanas, aqui para cima. E o motivo da sua oração, querido, será orar pela sua família, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus irmãos, pelos seus tios. Se você tem alguma dificuldade física, não se preocupe, querido, pode ficar sentado mesmo. Mas esteja em unidade orando, porque quando a igreja ora pela mesma causa, o Senhor estende a mão do céu e bota a mão na sua causa. Senhor Deus, nós queremos agora te agradecer. Agradecer por esta igreja. Agradecer pelas portas abertas que temos na nação brasileira, pela liberdade para te cultuarmos, para te adorarmos, para nos unirmos em oração, em comunhão, para recebermos a tua palavra. E Senhor, mas eu quero te suplicar e te pedir que a igreja do Senhor na terra, ela vença, ela prevaleça aos ataques do inimigo, ataques na alma, ataque no intelecto. Pai, que nós tenhamos discernimento para perceber o engano do inimigo. E Pai, que a tua igreja e as famílias da igreja sejam mais do que vencedoras. Nós clamamos, ó Deus, pelos nossos e queremos declarar, ó Pai, que cremos na tua palavra que diz: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa serão salvos. Senhor, eu profetizo, eu declaro, Pai, salvação na vida daqueles filhos que ainda não se entregaram, dos pais que ainda não se entregaram, das mães, do esposo, da esposa. Eu profetizo, Senhor, que aqueles que foram embora, estão longe do Evangelho, retornarão por causa da tua misericórdia e da tua graça. Senhor, Espírito Santo, que a tua voz seja mais forte do que a do inimigo, que o chamado doce do Salvador atraia de volta os que foram, os que se perderam,
Obrigado, Pai, porque nesse momento eu sei que os teus anjos estão aqui, porque a tua palavra nos promete que eles são ministradores na vida daqueles que hão de herdar a salvação. E nós estamos como igreja orando pelas nossas famílias. Ore comigo, diga assim: Senhor meu Deus, eu oro pela minha família, eu oro pela minha casa, e eu peço a salvação, Senhor, de toda a minha casa. Eu peço restauração. Eu peço que o Senhor restaure os relacionamentos, que haja perdão, misericórdia, que haja cura, que haja alegria, que haja solidez, que haja fé. Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a minha oração, Senhor. Nenhum dos que me pertencem será levado pelo inimigo, para a honra e glória do teu nome. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Dá-me um coração grato. Tira todo o criticismo e começa uma obra nova na vida desta igreja e na vida dessas famílias. Toda essa alegria é porque a graça de Jesus é melhor do que a vida. Porque éramos afastados da família de Deus, mas em Jesus Cristo fomos adotados como filhos. E tu és o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E te adoramos pelas consolações do Espírito Santo, presentes que se renovam, que nos empoderam, que nos libertam. Espírito Santo, nós te adoramos pela tua obra, pela tua paciência, pela tua operação na nossa vida. E muito obrigado pela tua promessa de que a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, ela vai completar, vai ser completa até o dia da tua vinda. Diga: Jesus voltará. E eu digo: Maranata. Eu espero por esse dia. Glória a Deus.